Ponto 29, proposta de duração de 2026, para aprovar o protocolo celebrado entre o município de Loures e a Texar e a Associação Nacional Internacional Cigana. Pedidos de informação, Sr. Vereador Nelson Batista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Os vereadores do PSD entendem que esta proposta e o trabalho feito pela Associação Texar e a Associação Nacional Internacional Cigana, e segundo os relatórios que têm chegado, segundo o parecer também dos técnicos e de todo o trabalho que tem vindo a ser feito, tem sido um trabalho bastante produtivo no nosso Conselho. Acontece que o valor que é apresentado para 2026 ascende a 169.890 euros, contrariamente ao valor de 2025, que era 94.360 euros. Sr. Vereador António Marcelino, nós tivemos a ler muito atentamente o protocolo e verificamos que é em tudo igual ao de 2025. Portanto, isto faz lembrar quase o que aconteceu com o Álvares Parque, em que eu não consigo perceber, e não está devidamente justificado, o valor deste aumento. Ou melhor, está justificado. É a assinatura do Sr. Vereador que faz toda esta diferença. A Sra. Vice-Presidente assinava por 94.360, o Sr. Vereador assina por 169.890. É uma assinatura bem mais valiosa a sua assinatura que a da Vice-Presidente. É só a única diferença que eu vejo sobre esta matéria. Portanto, sentimos a necessidade de mencionar esta fragilidade, entendemos que este ponto não deve ser votado, porque não está devidamente documentado, não conseguimos ver nos relatórios que apresentam e no protocolo, nomeadamente aqui, o aumento significativo. Estamos a falar num aumento de 80%. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Estamos com uma dificuldade tremenda no nosso Conselho. Ainda no início da nossa reunião denotamos essa dificuldade em termos de dinheiro. Eu volto a dizer, eu prefiro que os ciganos trabalhem do que andem sem trabalhar e a receber dinheiro de outras formas. Portanto, é bastante produtivo. Isto não tem nada a ver contra a associação, não tem nada a ver contra a descriminalização, contra as etnias, coisa nenhuma. E todos bem sabem que eu, quando estava já anteriormente no Executivo, eu era um vereador que colocava sempre questões sobre esta matéria, porque eu acho que o dinheiro deve ser atribuído, mas deve ser atribuído bem justificado. Não vejo qualquer problema nessa matéria. E neste valor, aqui a única justificação, tal e qual como eu disse, é só a assinatura do Sr. Vereador, que é diferente e realmente é bem mais valiosa que a da Sra. Vice-Presidente. Portanto, não vejo condições, Sr. Presidente, para que este documento possa ser votado hoje, porque não está em condições, portanto, em termos de justificação para este aumento de 80%, e volto a referir, de 94.360 para 169.890, ou seja, um aumento de mais de 75 mil euros de um ano para o outro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador Gonçalo Caroço. Obrigado, Sr. Presidente. Eu estive a ouvir atentamente o vereador Nelson Batista e é pena. O ano passado o problema é exatamente o mesmo. Um aumento de valor que não havia qualquer diferença, mas o vereador na altura não achou que houvesse um problema. Agora é que acha que há um problema, porque a situação é exatamente igual. Há um aumento de valor este ano, como houve o ano passado. Os documentos são exatamente os mesmos. O problema é exatamente igual. Mas o ano passado não havia problema, mas este ano já há aqui um grande problema. E de facto há um problema. De facto há, porque o ano passado nós tivemos que questionar nesta reunião de Câmara porque é que havia esse aumento de valor. Ou seja, se havia novas escolas, se havia novos bairros, se havia mais pessoas contratadas para fazer este trabalho de mediação. E na altura foi dada aqui uma justificação que nós aceitámos como boa. Que tinha havido o aumento do número de crianças da etnia cigana nas escolas e que havia mais 2 mediadores por cada escola. E aceitámos como boa, nessa altura, a resposta e por isso acompanhámos a proposta. E por isso é isso que pedimos hoje, é que nos seja informado de quais são as novas obrigações desta associação para que haja este aumento enorme deste valor. Penso que se não há condições de ajudar a essa informação
com algum pormenor, porque estamos a falar de muito dinheiro, como é evidente, penso que o protocolo devia ficar na hora do dia para, com essa informação, ou seja, que bairros novos estão associados, que novas escolas estão associadas, se existe ou não existe um número de aumento de crianças, aonde, quantos mediadores a mais é que vai haver, por escola ou por bairro ou o que seja, essa informação tem que vir, para nós percebermos porque é que se decidiu, e pode haver razões para isso, como é evidente, mas essas razões não estão plasmadas na proposta, nem nos documentos que acompanham a proposta. Obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador Bruno Nunes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Se há coisa que a lei confere é a tipificação do crime de discriminação. E a tipificação do crime de discriminação, seja ele positivo, seja ele negativo. A fundamentação para este contrato aqui apresentado, vamos começar pela parte jurídica antes de irmos aos considerandos da questão que está apresentado. Já o ano passado nós alertámos para esta circunstância. Já o ano passado nós alertámos para o facto deste contrato ser ilegal. Já alertámos para o facto de, inclusive, violar algumas normas constitucionais. E vamos por partes. Nós estamos perante um contrato administrativo, estamos perante um contrato de prestações de serviços, ou estamos perante um protocolo de colaboração, ou um ajuste direto. E vamos interpretar como bom aquilo que está na epígrafe do documento, que é um protocolo, que depois olhamos para o documento e deixou de ser um protocolo e passou a ser um contrato oneroso. Porque há remuneração dos serviços prestados. E, portanto, o que estamos a fazer é um contrato que devia seguir o Código da Contratação. Porque a partir do momento em que passou a ser oneroso, deixou de ser o protocolo de colaboração, porque tem pagamentos fixos, através de metas, através de objetivos. E, portanto, podemos dar a volta que quisermos a isto, mas isto é um contrato oneroso. Tendo em consideração que Vossas Excelências, no ano passado, não o publicaram no base.gov e que o prazo já terminou, o que determina mais uma ilegalidade. No meu entendimento. E no nosso entendimento, pedimos inclusive ao Departamento Jurídico que analise a forma como foram feitos os pagamentos deste contrato oneroso transformado por epígrafe num protocolo. Os senhores estão a pisar o risco da legalidade neste contrato. E ainda não chegámos, só estamos na parte formal. Não chegámos à questão material, que é continuarmos a dizer que existe a necessidade pública de contratar um serviço privado para estar dentro de escola pública a fazer mediação intercultural sem consultar a comunidade escolar. Mais uma vez. Mas aqui é uma questão material. Podem achar que fazem como entender. Da forma como isto está, olhamos para os relatórios e iremos ter mais surpresas na intervenção que me irá suceder. Em relação à matéria, de facto, que está neste contrato. No nosso entendimento, nada justifica sequer 1 cêntimo para mediação através, seja ela qual for, de uma associação privada. Estamos a falar, meus caros, estamos a falar de 679 mil euros num contrato de 4 anos, 168 mil euros, 169 mil euros ao ano, para contratarmos uma entidade privada para substituir à responsabilidade do Estado que não consegue garantir a mediação dentro das escolas porque falha em toda a linha. Falha ao Estado Central e falha ao Estado local. Portanto, isto não tem a ver se vem do A, se vem do B, se vem do que quer que seja. Isto está como sendo um protocolo na epígrafe. O contrato é claro, é um contrato oneroso e, nesse sentido, devia cumprir o Código da Contratação. Nos trâmites da consulta pública, da publicação no base.gov e de toda a transparência. Eu acho que os senhores, desculpa a expressão, Sr. Vereador, estão a esticar a corda. Estão a esticar a corda. E se já o ano passado, no mandato anterior,
Nós votámos contra e fomos veementes na postura que tomámos em relação a esta matéria, porque eu vou-lhe perguntar o seguinte. Isto chama-se TECHARI, Associação Internacional Nacional Cigana. Não interessa. Nós temos agora aqui em diversos... Olha, tivemos aqui um estabelecimento de ensino que foi comprado pela Associação Islâmica de Palmela. Certo? Porquê é que não pagamos uma associação islâmica para fazer a mediação de conflitos dentro do Recreio também? Qual foi o favorecimento ou, neste momento, a discriminação positiva que foi dada a esta comunidade? Primeiro, os senhores admitem que existe um problema de integração. Os senhores, o Partido Socialista, admite que existe um problema de integração da comunidade cigana ao ponto de pagar 169 mil euros para fazer a integração. Não fomos nós que propusemos nada disto. Só vocês estão a dizer que isto precisa de ser integrado, precisa de ser resolvido. Então estão a assumir que há um problema estrutural. Alguns dirão racismo. Atenção, porque dizer que existe um problema com a comunidade cigana que tem que ser integrada, racismo. Xenofobia. Aliás, isto pode dar origem a um processo de ilegalização do Partido Socialista por xenofobia e fascismo. Já deu para nós, porque é que não há de dar para vocês? Então, vocês é que estão a considerar que os homens não estão integrados. Vocês é que estão a considerar que são precisos 170 mil euros por ano. Sr. Vereador, independentemente dos considerandos políticos, nós vamos ter uns contra os outros, não vamos estar no mesmo nível, temos visões diferentes da sociedade, temos visões diferentes do caminho para a sociedade. Acredito que ambos os partidos, ou os 4 partidos que aqui estão, terão uma visão que acham o melhor para Portugal, mas temos visões muito diferentes, e nós temos uma visão muito diferente da vossa. Independentemente do posicionamento político, vamos voltar atrás. Este contrato, no nosso entendimento, é ilegal dos pés à cabeça. Nós, se mantiver em ordem do dia, acho muito bem para existir a fundamentação das perguntas que nós estamos a fazer e estarmos clarificados e convenientemente acomodados com o parecer jurídico dos serviços da Câmara, com o qual, por norma, concordamos e quando não concordamos também demonstramos. Caso contrário, se o colocarem à votação hoje, de imediato informo que o Chega se recusa a participar nesta votação. Nem votaremos este ponto. E, em último caso, ou aceitam que assim seja, ou abandonaremos a sala. Da minha parte, do Chega ainda não terminou, mas da minha parte fico por aqui. Senhor Vereador António Marcelino. Senhora Vereadora Patrícia. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sabemos que o contrato celebrado o ano passado com a TECHARI não está no portal base.gov porque hoje fomos consultar o portal base.gov com o NIF que vem no atual contrato e, portanto, não há aqui sequer um problema de termos consultado o NIF errado ou a entidade errada. Curioso é que, ao consultar o portal base.gov, não encontramos o contrato com a Câmara Municipal do ano passado, mas encontramos diversos contratos celebrados entre a Associação TECHARI e juntas de freguesia deste município. A questão é que o objeto do contrato com as juntas de freguesia, e deixem-me só fazer aqui uma ressalva, Sr. Vereador Nelson Batista, se achava que era muito dinheiro, dizer-lhe que os contratos celebrados com as juntas de freguesia para 6 meses foram celebrados em junho de 2025 para serviços de vigilância e mediação dos equipamentos escolares das freguesias, peço desculpa, sendo que em julho e agosto não há escolas. Portanto, é fazermos contas e vermos o dinheiro que aqui foi gasto. E aqui a pergunta que deixo é a seguinte: o portal base, é claro, o contrato, nomeadamente com a Junta de Freguesia de Santiria da Azóia, São João da Talha e Badela, foi feito para serviço de vigilância e mediação dos equipamentos escolares da freguesia. Ora, o objeto do contrato feito com a Câmara é exatamente igual. O que eu pergunto é se não estamos a duplicar serviços e, consequentemente, valores à mesma instituição para fazer o mesmo serviço. É importante esclarecer, porque, de facto, o que estamos a ver é um pagamento em duplicado para fazer a mesma coisa. E, especialmente, não é o Sr. Vereador que vai ter que explicar, porque não é da sua tutela, mas deixo a questão para quem estiver a ver, para questionar
a Junta de Freguesia de Santa Iria da Azóia, São João da Talha e Badela, como é que se assina um contrato destes no dia 5 de junho para fazer efeitos em meses que nem sequer há escola? Portanto, há aqui qualquer coisa que não está a bater certo. E estamos a falar, neste caso, para ser concreto e para os dados ficarem em cima da mesa, os 3 contratos referentes a 2025, existem contratos de 2024 e 2023, todos eles disponíveis no portalbase.gov, foram todos feitos ao abrigo do ajuste direto por regime geral. Obrigada. Obrigado, Sra. Vereadora. Sr. Vereador António Marcelino. Sra. Vice-Presidente da Câmara. Sr. Presidente, só para, permita-me dar aqui um esclarecimento, que acho que convém aos senhores vereadores Bruno Nunes e Patrícia Almeida, só no seguinte. Nós estamos perante um protocolo de colaboração com uma entidade, que é um contrato de cariz social e, como tal, no âmbito do Código dos Contratos Públicos, está excluído. Portanto, este contrato rege pelo artigo 6A, portanto, contratação excluída, não está obrigada a qualquer publicação na base.gov, Sra. Vereadora. Portanto, o instrumento pelo qual a Câmara Municipal se rege é diferente daquele que as juntas de freguesia se estão a reger. A amplitude, a abrangência do protocolo que é celebrado com a Câmara Municipal, desconheço das juntas de freguesia, mas é bem maior do que aquele, provavelmente, que possa estar a fazer aqui algum juízo de equiparação. Portanto, Sr. Presidente, para que dúvidas não pairem de que estaríamos obrigados a colocar na base.gov, não estamos obrigados. Não estamos no âmbito da contratação pública, estamos no âmbito da contratação excluída, que fique bem claro, e é um contrato de caráter social. Sr. Vereador António Marcelino. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar os senhores vereadores, todos os serviços que nos assistem, quem nos assiste aqui ou lá em casa. Bom, muito obrigado pelas questões, naturalmente algumas questões que são pertinentes, especialmente não estarão, tal como estavam no passado, porque está aqui em causa, efetivamente, o teor do acordo, mas, obviamente, há aqui fundamentação para que estas coisas ocorram e, obviamente, são devidas e daí estarmos, tal como no passado tivemos, estamos também agora. Para já valorizar esta questão do acordo, trata-se de um acordo que tem uma intenção muito focada em 3 grandes dimensões: educação, interculturalidade e habitação. E, portanto, ele é multifacetado, já que as questões de educação, efetivamente, entroncam com um conjunto de dimensões que vão além da parte do ensino e da parte da educação. Sr. Vereador Bruno Nunes, há sistema, o sistema chama-se sistema de educação, não é sistema de ensino. Obviamente tem aqui 2 dimensões, o nível de ensino e o nível de educação pré-escolar, que tem a ver com a educação. Portanto, são questões que são complementares e infelizmente, como sabe, as famílias não são a única responsável pela educação. Deveriam ser, Sr. Vereador, escuso-me até ao fim, devia ser, só que, efetivamente, o papel da família é cada vez mais fragilizado e não posso deixar de referir que o papel de colaboração que a escola tem na educação dos seus alunos e das famílias. E, felizmente, há uma convergência muito grande entre a família e a escola relativamente a essas responsabilidades. Uma nota a fazer referência à situação que ocorria anteriormente. Nós começámos o protocolo com a Texari em 2022 e 23, onde o montante que estava em causa era 93 mil euros. 93 mil euros. O que é que aconteceu, entretanto? E o ano passado aconteceu exatamente isso. Houve um aumento de 2 mediadores na altura devidamente justificados no protocolo, mas conseguimos que uma parte da verba que estava no protocolo fosse desdobrada entre aquilo que era a responsabilidade municipal e aquilo que podia advir e que adveio das comunidades desfavorecidas. Portanto, isto quer dizer que no passado nós tínhamos 110 mil euros no protocolo, que tinha um valor global de 110 mil euros, 70 dos quais advinham da responsabilidade autárquica e 40 mil eram recebidos através, houve uma candidatura no âmbito das comunidades favorecidas, portanto houve aqui uma corresponsabilidade utilizando os fundos europeus. Para explicar, o diferencial não é de 70 para
para 169 mil, mas é 134 para 169 mil. Este diferencial continua a justificar-se da seguinte forma. Houve, e os parceiros foram muito, felizmente, os parceiros têm reconhecido neste esforço que o município iniciou a desenvolver em 2022, tem vindo a reconhecer um papel preponderante na vida da escola. Valorizar que a situação, e ouvidos os diretores, ouvidos os pais, ouvidos as juntas de freguesia, está, e no decorrente da última reunião que ocorreu, exatamente com os diversos parceiros, está na sua melhor fase, os avanços são muito positivos, o pátio está mais tranquilo, houve um decréscimo das faltas disciplinares e das ocorrências, os resultados são positivos, o absentismo diminuiu, os alunos são motivados, os encarregados de educação já respondem à escola, o ambiente escolar está mais harmonioso, necessidade do alargamento à escola secundária, neste caso de São João da Talha, e é um dos motivos pelo qual apresentamos aqui o aumento de 2 mediadores para no próximo contrato, a continuidade e a afirmação na escola básica, a interação abrange a totalidade dos alunos, independentemente da sua etnia ou nacionalidade, ao aumento do grau de confiança no agrupamento e na escolarização. Isto são as posições que os diversos parceiros escolares nos têm transmitido. Também as juntas de freguesia reafirmam esta continuidade e o aprofundamento do projeto. As associações de pais também reconhecem o papel relevante do projeto para o bom ambiente escolar. Isto para dizer que há aqui um conjunto de indicadores que nós monitorizamos com elevada frequência, que nos permite dizer que estamos muito tranquilos em continuar a acompanhar aquilo que são as necessidades dos stakeholders, utilizando aqui um palavrão em inglês, mas que fica sempre bem um variador, dos stakeholders que se mostram particularmente empenhados em que retirar este projeto seria voltar para trás de uma forma muito agonizante para as comunidades. Alguns apontamentos que eu fui tomando e não queria deixar de responder, portanto, este aumento, penso que esteja totalmente esclarecido, deve-se, e vou reafirmar, deve-se um aumento, o alargamento, nomeadamente para a escola secundária. Pela primeira vez estão a chegar alunos à escola secundária. Para terem uma ideia, este ano temos, em São João da Talha, no caso, 32 alunos que exigem o apoio e que estão a chegar pela primeira vez aos 10º anos. Não só alunos da comunidade cigana, mas também alunas. Também isto, espero que não fira ninguém, ao estar a referir, separar os alunos das alunos, mas aqui neste particular enfoque ganha relevância essa situação. Dizer também que estamos a trabalhar conjuntamente com os agrupamentos, a um outro nível. Isto é, não basta andarmos a correr atrás de prejuízo, isto é, no final do percurso escolar, mas também estamos a trabalhar no sentido de atuarmos cada vez mais cedo esta situação. Por último, não quero deixar de referir o seguinte. Curiosamente, é exemplo de outras situações que ocorrem no sistema educativo português, dizer-vos que esta iniciativa veio já, e está na base, pelo menos esta experiência pode ler-se aí na medida que o Ministério da Educação avançou em 2024, 2025, com a colocação de mediadores culturais e linguísticos. Aliás, fundamentando, inclusive isto, no preâmbulo do documento, fundamentando que aquele documento surgiu decorrente de algumas boas práticas que estavam a ser desenvolvidas no território. Não sei se esta foi considerada ou não, o que é certo é que nós não podemos deixar de considerar esta boa prática. Falar também, dizer-vos também que, em nosso entendimento, aquilo que a Sra. Vice-Presidente já referiu, nosso entendimento e consultado os serviços jurídicos, estamos completamente enquadrados realmente. Nós, a exemplo disso, temos protocolos com a música e com a arte pública também um pouco exatamente neste espírito e, portanto, não podemos deixar de reafirmar. O Estado local falha, eu julgo que o Estado local está, pelo contrário. Curiosamente, o Estado local parece que tem vindo a ganhar uma especial relevância, de tal maneira que o Ministério da Educação, e o Estado Central, se vem apropriando de um conjunto de iniciativas promovidas pelo Estado local,
Esta é capaz de ser, a mediação é capaz de ser um bom exemplo, mas vou-lhe dar outro exemplo. Aquilo que nós temos a desenvolver aqui neste território, no território de Loures, a Câmara Municipal de Loures, por opção municipal, a questão do LED e do Loures Educa com Desporto, curiosamente, tudo se vislumbra que vai surgir nos próximos anos imediatos exatamente a inclusão do desporto também no primeiro ciclo, uma coisa que nós temos vindo a desenvolver desde há alguns anos a esta parte. Não sei se respondi a tudo. Há um problema com a comunidade cigana? Claro que sim. Que houve um problema de inclusão, naturalmente. Nós tínhamos um problema... Sr. Vereador, é assim. Sr. Vereador. Eu acho que isso também é, no mínimo, vamos lá ver uma coisa. Isto não é... Acha correto aquilo que fez? Pergunta agora. Assim. Acha correto aquilo que fez? Só pergunto isto. Acha correto? Então é um intervalo que não há condições para... Vereadores, independentemente das intervenções que venham a ter, eu vou já dizer o que é que é a minha opinião, que depois, obviamente, depois são livres de, se quiserem intervir. Então, vou fazer o seguinte, eu vou adiar este ponto para a próxima reunião de Câmara e quero que os serviços tragam à próxima reunião de Câmara as seguintes informações. Primeiro, que tragam suporte jurídico para a formalização, ou seja, para o formato que aqui se apresentou, com um protocolo, e que haja segurança jurídica por parte dos serviços da Câmara, com um parecer escrito, se está ferido ou não está ferido de legalidade, que é para não termos a menor dúvida sobre esta matéria. Segunda informação que tem que acompanhar para a próxima reunião de Câmara é o seguinte. Toda a comunidade educativa quer este projeto, a comunidade educativa envolvida. E por isso é importante que venha, durante estes 15 dias, que venha uma informação assinada pela comunidade educativa, não, assinada. Mas está aqui no processo? Não está no processo. Não. Portanto, tem que vir uma informação assinada pelas ações de pais, pelos coordenadores de escola, pelos diretores de agrupamentos, que digam que este projeto é importante e se querem ou não querem continuar com ele. A terceira é uma questão que é política nossa. Cada um depois, obviamente, decide o que entender. Quanto à questão do valor, é importante que se diga, Sr. Vereador Nelson Batista, o valor, parte dele era financiado pelo PRR das comunidades desfavorecidas. Agora, esse acabou. E por isso, ou o município de Loures acabava com o programa, ou continua. Portanto, o aumento foi este. E, relativamente, é importante que se diga onde é que os vendedores estão colocados, a pedido de quem, que é para termos todos a noção exata do que é que estamos aqui a tratar. Portanto, mais informação. Obviamente, depois cada vereador decide o que bem entender e faz, obviamente, isso era o que faltava. E por isso, volto a dar a palavra aos senhores vereadores, exporem o que entenderem, mas este ponto não vai ser votado hoje. Sr. Vereador António Marcelino, para terminar. Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Não só para, obviamente, esclarecer aqui ao Sr. Vereador Bruno Nunes que, efetivamente, temos problemas em diversas áreas do sistema educativo local. Isto começa logo, até porque há 2 anos atrás fomos confrontados com o Ministério da Educação a dizer-nos quantos problemas estava na ação social escolar e daí o grande investimento e a opção que o Sr. Presidente do mandato anterior tomou de investirmos claramente na ação social escolar como para o Ministério da Educação. Este era, efetivamente, um fator onde o município poderia e deveria ter ido mais longe e foi mais longe no âmbito da ação social escolar. Temos problemas também que são transversais a nível do país, com a inclusão e com a integração das comunidades estrangeiras em Portugal e aqui também em Loures temos essa situação, daí há pouco termos apontado na questão dos mediadores. Sim, continua a haver problemas que nós estamos a tentar conjuntamente induzidos pelos agrupamentos escolares, onde nós participamos, como sabe, nos Conselhos Gerais, exatamente, temos uma participação também nos Conselhos Gerais, que nos levam, obviamente, a tentar traduzir estas preocupações em políticas públicas municipais que vão ao encontro daquilo que é o objetivo do sistema educativo local. Penso que terei respondido a todas as questões que me foram colocadas anteriormente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador Bruno Nunes. Sr. Presidente, bom,
Vamos por partes. Sr. Vereador, primeiro agradecer o facto de retirarem o ponto ou manterem a ordem do dia para a próxima reunião, para vir devidamente fundamentado. Esta questão para nós não tem a ver com ser a comunidade A ou a comunidade B. Que fique bem claro, fosse ela quem fosse, para nós o posicionamento era o mesmo. Primeiro, temos aqui uma questão que é clara. No nosso entendimento, e não existem verdades lá para ali, nem questões jurídicas. Os pareceres jurídicos são como as cerejas, há para todo o tamanho. Umas são do fundão, outras são mais abaixo, mas cada um como quer. E, portanto, podemos ir buscar os pareceres jurídicos todos que tivermos, ou que quisermos. No nosso entendimento, o CAI desta associação nem sequer é legitima a ter o processo de mediação indicado pelo Estado. Segundo, consideramos nós que esta delegação de competências, quanto muito, seria feita pelo Ministério da Educação e não pela autarquia, que não tem algumas das competências que está a tentar enfocar, mesmo dentro da descentralização de competências da Lei 50 de 2018. É a nossa interpretação. Agora vamos passar para outra parte em relação à questão formal e material do que está no contrato. Segundo a justificação da Sra. Vice-Presidente, que fez algumas apreciações que eu tenho que deixar lavrado em ata, que são meramente lamentáveis, acerca da opinião de outros vereadores dentro da sala, e, portanto, a partir daqui não podemos esperar que atiramos uma bola e não levamos, e não há resposta. Dizer-lhe o seguinte: nós consideramos que isto não é um protocolo, mas sim um contrato oneroso. É a nossa interpretação jurídica. E, portanto, a partir desse momento, não preenche as normas de exceção que a senhora Vice-Presidente está a tentar evocar. Nomeadamente, quando vem evocar o artigo 6º, devo-lhe dizer que está a evocar um sentido bastante lato e que, juridicamente, eu considero, e a bancada do Chega considera, que não preenche os formalismos para ser exceção. Dito isto, e retirando esta questão jurídica, que talvez é a questão mais fácil de resolver, temos outras questões que, vindo da sua intervenção, Sr. Vereador, com toda a amizade e estima que tenho por si, alavancam para um posicionamento de gravidade este contrato muito superior ao que tinha sido discutido até aqui. E, nessa sequência, o Chega requer extração de certidão da ata das suas declarações e das declarações da Sra. Vice-Presidente. Por um momento, o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Vice-Presidente não, o Sr. Vereador, as declarações que fez, quando disse não estão a perceber, reiterou esta questão 2 vezes. E depois, há quem tenha dificuldade a voltar atrás na cassete, mas pode voltar atrás na cassete. Diz que este contrato é necessário para não voltarmos atrás e continuarmos tranquilos. O que Vossa Excelência afirmou aqui, com esta expressão, é que nós temos que pagar 169.000 euros ao ano para estar tranquilos e não ter problemas. É o que está implícito e claro na sua declaração. Se não pagarmos isto, vamos voltar atrás. Vamos ter um problema. E isto então deixou de ser integração. Isto deixou de ser tudo o que você, o Sr. Vereador, evocou até agora. Passou a ser outra coisa muito pior. Outra coisa muito mais complexa. E daí eu peço, com caráter de urgência, que seja feita a extração de certidão da ata com as suas declarações. Porque isso levanta um anátema em cima deste protocolo e deste contrato e levanta inclusive um anátema para com a associação. E todos percebemos o que quis dizer com isto. E eu não posso aceitar, não aceito mesmo que se gaste 1 cêntimo sob a condição, se não pagarmos, voltamos a ter problemas. Isto é um nome. E é um nome complexo, juridicamente. E, portanto, foram declarações suas. Agora, na componente mais política e ideológica, que podemos bater bolas para cá e para lá, e que é completamente diferente, dizer-lhe o seguinte. Quando diz que a escola é quem dá a educação, devo-lhe dizer, isso é um problema ideológico entre nós. Nós não consideramos isso. Para nós, de acordo com a Constituição Portuguesa, está lá bem claro. A família é a célula basilar da sociedade. A educação é em casa. A escola prepara para a vida futura, ensina. Em momento algum, eu quero que mediadores externos entrem no espaço escolar a troco de dinheiro de 169.000 euros do contrato de 1 ano, que nada nos garante que o 2º ano não aumente, que o 3º ano não aumente e que o 4º ano não aumente. Com relatórios que cruzados com os das juntas de freguesia,
percebemos que há sobreposição de funções, vigilância de uma associação privada, vigilância, gestão de conflitos entre crianças. Estamos a falar do quê? Falhou o Estado. Falhou. E quando diz, não falhou porque o Estado local até está a ser um grande exemplo e adotado para o outro lado. Falhou o local e falhou o nacional. A partir do momento em que o Estado considera que são os filhos do Estado que estão dentro da escola e que gera como quer, mete quem quer dentro da escola para mediar, substituindo-se. Olha, se calhar, uma coisa que tanto nos batemos aqui todos, e muito bem o Sr. Presidente da Câmara se tem batido a nível até nacional com essa questão, se calhar não precisamos de cumprir os rácios dos assistentes operacionais. Contratamos associações e metemos lá dentro. E olha, que eu não tenho grandes dúvidas que existirão muitas associações que estavam disponíveis a receber 170 mil euros por ano para ir para lá. Sr. Vereador, eu volto-lhe a dizer, nós consideramos que este processo está gravemente mal instruído. Gravemente mal instruído. Consideramos que, ainda bem que retiraram o ponto, ou pelo menos mantém o ponto em ordem do dia para daqui a 15 dias, e peço, de facto, que os pareceres cheguem. A nossa posição não irá mudar pelos pareceres, mas sentiremos conforto, porque depois há uma questão política e essa não vamos mudá-la, há uma questão ideológica e essa não vamos mudá-la, mas queremos pelo menos não abandonar a sala no sentido da votação, considerando que pelo menos o que estamos a votar é legal. E se for legal, estamos todos bem, não há problema, mesmo que eu não goste, olhe, não posso meter à borda do prato, tenho que aguentar. Agora, Sr. Vereador, considero que isto que veio hoje à reunião de Câmara tem gravidade extrema. E já tinha no início da conversa. Alavancou a gravidade de uma forma muito grave a partir do momento em que o Sr. Vereador disse claramente que se não cumpríssemos este protocolo iríamos voltar lá atrás e voltávamos a ter problemas na escola. Sr. Vereador, está gravado, eu estou a pedir a certidão da ata e vou-lhe dizer sem qualquer problema. Estou a pedir porque confirmando, eu não vou dizer que é você que tem razão ou que sou eu que tenho razão. Sei o que ouvi, sei o que já confirmei que ouvi, mas neste momento não é essa a discussão. Quando chegar a certidão da ata e o áudio que aqui está, Sr. Vereador, não leva mal, com toda a amizade que tenho por si, vou avançar com queixa contra si no Ministério Público. Vereador Gonçalo Caroço. Obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador Gonçalo Caroço. Sr. Presidente, obrigado. Eu vou ter mesmo que sair, portanto o ponto também não vai ser votado hoje, portanto voltaremos a ele na próxima reunião de Câmara. No entanto, há 3 questões que eu gostaria de referir. A primeira tem a ver com o facto deste protocolo ter-se revelado importante, não só nas escolas, não só nos bairros, mas para a própria integração daqueles que fazem com que o protocolo funcione, que são os mediadores, que são da comunidade cigana. E, portanto, nós acompanhámos o protocolo do ano passado, queremos fazê-lo este ano. Agora, de facto, a informação que o Sr. Presidente disse que viria à próxima reunião de Câmara, em particular o terceiro ponto, é muito importante. Que a gente saiba o porquê destes valores, os mediadores que estão envolvidos, onde essa informação tem que vir. Porque é isso que nos permite aferir sobre se está ou não correto este valor que estamos aqui a votar. Sem isso, nós não sabemos, porque de ano para ano o documento que vem é sempre o mesmo e o valor aumenta, mesmo que uma parte tenha sido pelos fundos comunitários, existe na mesma um aumento. O Sr. Vereador já veio dizer, é porque temos 2 novos mediadores na Escola Secundária de São João da Talha. Ok, mas nada disso está no documento. Isso tem que vir. Tem que vir de que é que estamos a falar. E depois, para terminar, sobre esta questão da escola e do papel da educação e do sistema educativo. Nestas últimas semanas, nestes últimos dias, assistimos a um grande rebuliço mediático relacionado com o jogo de futebol e questões relacionadas com o racismo. E houve um treinador de futebol que referiu que aqueles que deveriam ser mais bem pagos serão os professores e os médicos. E isso revela bem da importância da escola na educação das nossas crianças, na nossa educação,
a todos os níveis e também a este nível quando falamos de questões de racismo. E, portanto, não é que hoje estamos a discutir isso, não é isso que estamos aqui a discutir, estamos a falar dessa índole em particular, e, portanto, para nós é muito claro, a escola não é um espaço neutro. A escola não é um espaço neutro. A escola tem que ser um espaço onde os princípios da tolerância e os princípios da humanidade têm que estar presentes. E, por isso, os professores têm que ser devidamente valorizados, porque têm um papel absolutamente fundamental na prossecução desses valores que nós defendemos e que são intransigentes para nós. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Vereador. Sra. Vereadora Patrícia Almeida. Obrigada, Sr. Presidente. Queria pedir que, conjuntamente com o parecer jurídico que o Sr. Presidente disse que iria pedir acerca dos moldes deste contrato, que viesse também o parecer jurídico dos serviços jurídicos da Câmara acerca e que fundamentam a não publicitação deste contrato no portal base. Porque este contrato implica uma troca de valores entre uma entidade do Estado, uma entidade pública, que é a Câmara Municipal, e uma entidade privada. E, portanto, esta troca onerosa está escrito também no Código dos Contratos Públicos e, independentemente de o âmbito de atuação desta associação, a questão é que a CAI desta associação, o CAI, implica de facto que haja esta publicitação no portal base e, portanto, se os serviços jurídicos da Câmara Municipal não têm esse entendimento, precisam de o justificar e, portanto, eu queria requerer também que fosse anexo ao outro parecer jurídico. O parecer jurídico fundamenta que estes contratos, que não são novos, portanto, estão em vigor, se não me falha a memória, pelo menos desde 2022-23, não estão publicitados no portal base.gov. Obrigada. Muito bem, assim será. Sr. Vereador Nelson Batista. Não tenho mais nada a retirar para a ordem. Não tenho mais nada. Visto o ponto ter sido mantido na ordem do dia não ser votado, não tenho mais nada a acrescentar. Sr. Vereador António Marcelino. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, lamento, o Sr. Vereador Bruno não está, mas não queria deixar de responder às questões que foram aqui colocadas. Primeira questão, eu não disse aquilo que ele disse. Efetivamente, em comunicação, quem decide é sempre o receptor. Ponto final, e acha que entendeu determinadas palavras que eu não disse. O que eu disse, e reafirmo, tem sido exatamente presente em todas as reuniões que temos, é a posição dos agrupamentos relativamente a esta matéria. O retrocesso não tem a ver com a minha posição pessoal, tem a ver com a mesma posição política, tem a ver com a posição que os stakeholders têm manifestado junto dos serviços e junto de nós próprios relativamente ao retrocesso. Isto é, quer dizer, no retrocesso, quer dizer o seguinte, quer dizer que voltar atrás com uma não medida que existia anteriormente é um fator negativo, nomeadamente num aspecto que é muito sensível às escolas, aos pais e à comunidade educativa, que é a questão do clima da escola. Refiro-me ao ambiente escolar. Isto tem sido constantemente valorizado, já estamos no 4º ano de projeto, este dado tem sido particularmente relevante. A juntar a isto, há outros dados que nos indiciam que este é um bom caminho, esta opção, efetivamente, não é responsabilidade municipal. Mas, como o Sr. Presidente sempre disse, e eu não posso deixar de subscrever mais esta posição, é que o município está aqui para fazer parte da solução. Não temos aqui uma visão supletiva do município. Temos uma visão no sentido de querer contribuir. E de eu fazer referência também a isso, ao facto do Ministério da Educação, leia-se a Administração Central, se ter apropriado de algumas das situações que ocorrem, a dos mediadores culturais e linguísticos é uma delas. Como digo, reafirmo mais uma vez, tendo como referência as boas práticas que existiam nos diversos municípios, onde já tinham esta prática muito similar, parecida ou não com aquela que nós estamos aqui a desenvolver, bem como aquela que se vislumbra que possa acontecer relativamente ao desporto. Nós temos uma atividade de desporto também junto das escolas, mediante exatamente uns conjuntos de acordos que são celebrados com a comunidade local. Não estamos a oferecer tapetes de raiolos, na música, com todo o respeito que tem pelos tapetes de raiolos, só que não são endógenos aqui deste contexto. Estamos a promover o ciclismo em lousa, o ténis em Santo Antônio dos Cavaleiros, o ténis de mesa queremos implementá-lo em Pires Coxo, data à tradição. Temos o ciclismo em lousa, eu disse ciclismo? Não, o hockey patins no Tejão. É este tipo de dinâmicas, levando para a escola tudo aquilo que a comunidade educativa tem para oferecer. E, portanto, nem sempre estamos completamente tranquilos relativamente à posição que estamos a defender.
Já falei na comunicação, efetivamente quem decide é sempre o receptor, e o receptor decide à sua maneira, como em qualquer outro modelo. O Estado local está a falhar? Não, não está, porque se alguma vez, eu, dos 40 anos que acompanho os sistemas educativos locais, eu vejo que há uma linha muito bem definida quanto à política educativa municipal para o município. Vamos no 5º ano, temos vindo a afirmar, e não temos aqui um terceiro olho vidente para construir. Este olho vidente resulta de uma seguinte palavra: envolver. Tem sido a palavra-chave. Na educação, estamos a envolver em todos os processos, toda a comunidade. Desde o parque escolar, onde os pais, a comunidade, é chamada a participar. Desde este conjunto de atividades que nós estamos a desenvolver, envolvendo a comunidade. Esta palavra envolver tem um significado muito forte nas políticas educativas municipais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem, então vamos só, antes de terminar mesmo, antes de passar a palavra aos municípios que estão inscritos, dizer o seguinte: o ponto fica adiado para a próxima reunião de Câmara. As informações são muito pertinentes, aquelas foram aqui induzidas, para o esclarecimento de todos, mas daquela que a senhora Patrícia Almeida agora aqui colocou, a questão do parecer jurídico, e depois cada um fará o que entender. Como se diz, como o senhor Bruno disse, os pareceres jurídicos são como as cerejas, não é? A gente vai sempre pedindo. Mas o que é facto é que nós, acho que todos nós aqui à volta desta mesa, temos segurança naquilo que são os nossos serviços jurídicos da Câmara. E, portanto, os serviços jurídicos da Câmara irão trazer aquilo que entendem do ponto de vista de que é a legalidade. Depois, obviamente, cada um fará aquilo que entender, isso era o que mais faltava. Da minha parte, fico mais tranquilo em que a Câmara tenha acesso ao parecer dos serviços jurídicos da Câmara, que nos conforta. Sobre a outra questão que é importante, independentemente de concordarmos ou não com o projeto, era o que faltava também, cada um fará o que entender. Há uma coisa que é importante, que se também traga na próxima reunião de Câmara. Este projeto é direcionado à comunidade educativa. Portanto, é importante que os vereadores tenham acesso às informações e, neste caso, ao pedido da própria comunidade educativa. A comunidade educativa ela é representada pelas associações de pais, pelos coordenadores de escola, pelo diretor de agrupamento. Portanto, é importante na próxima reunião de Câmara se traga uma informação escrita, assinada por essa comunidade educativa que diga é importante que este projeto continue. E depois o vereador Gonçalo Caroço colocou que é: estes mediadores estão aonde? Onde é que estes mediadores estão? Em que escolas estão? E este aumento de mediadores que existiu foi a pedido de quem? Qual é que foi a escola que pediu para nós sabermos? Não foi a Câmara agora que inventou e vamos colocar mais mediadores. Portanto, isto tem que estar tudo certinho para conforto de todos nós. Depois, obviamente, se concordam ou não concordam, isso já é depois uma perspectiva política e que cada um, obviamente, fará aquilo que entender. Da minha parte, enquanto Presidente de Câmara, pedi ao Sr. Vereador António Marcelino que trouxesse este processo para a próxima reunião de Câmara com estes dados todos. Eles são muito importantes. A comunidade educativa, querem ou não querem este projeto, a Câmara, obviamente, não vai forçar um projeto à comunidade educativa que ela não queira. E por isso é importante para conforto de todos, que esse venha, do ponto de vista comprovado, para ser jurídico. A questão da vereadora Patrícia Almeida colocou a questão do portal da base Gov, também trazer aqui essa questão. Portanto, são estas as notas, Sr. Vereador, que eu pedia que na próxima reunião de Câmara. Quanto ao aumento, acho que foi explicado a razão, que era o PRR, obviamente, das comunidades desfavorecidas, mas é importante a questão dos mediadores. Sr. Vereador Bruno Nunes. Sr. Presidente, depois deste longo debate acerca desta matéria, nós queremos deixar a nossa posição muito bem vincada. O nosso posicionamento de sermos contra a mediação intercultural é claro e inequívoco. O nosso ponto hoje nem sequer teve a ver com isso. Ou seja, tem a ver com uma questão que nós não queremos votar ou não queríamos votar um documento que consideramos que está ferido de ilegalidade. Podemos estar errados, no entanto, como referi, os pareceres são o que são e os nossos pareceres indicam esse sentido. E, portanto, o PS tem a maioria na Câmara e o PS tem a legitimidade de gerir como entende as suas competências e as tutelas que tem. Isso é um ponto e teremos a votação. O nosso sentido é um. Agora, não queremos de maneira nenhuma, e isso que está presente desde a nossa primeira intervenção, e que expressámos aqui e também ao Sr. Presidente pessoalmente, é a questão de considerarmos que existe um princípio que está errado e que há formas de tornar legal
aquilo que nós consideramos que está ilegal. Portanto, consideramos, tal como o Sr. Presidente disse, nós confiamos nos serviços da Câmara, até hoje sempre foi assim e confiámos nos serviços da Câmara, e não obstante termos os nossos parceiros jurídicos, iremos analisar a exposição feita pela Câmara e tomaremos a nossa posição política. Nesta reunião de Câmara, o que tivemos a discutir essencialmente, pelo menos do nosso ponto, foi uma questão de legalidade do protocolo, em que consideramos que a epígrafe refere protocolo e que todo o desenvolvimento do documento leva para um contrato oneroso. E, nesse sentido, a forma como está feito está legalmente errado, pode trazer consequências para todos aqueles que deliberarem, e daí termos dito que nos ausentaríamos da sala e não votávamos sequer o ponto, não pela matéria, mas pela forma. E, portanto, isso que fique bem claro que o que nós queremos é que o documento esteja legal, independentemente de depois das posições políticas que cada um aqui tenha e que considere que deve ou não deve estar favoravelmente. Isso é outra questão. Neste momento, temos que ter o documento formalizado, de uma garantia jurídica para todos, de estarmos completamente tranquilos em relação a essa matéria. Sr. Vereador, acho que para terminar, dizer o seguinte: todos nós também ouvimos, tal como o Sr. Vereador também ouviu a intervenção do Sr. Vereador António Marcelino, todos nós também ouvimos e, portanto, eu até pedia que esta ata fosse rapidamente, este ponto em concreto, para cada um, está escrito na ata o que é que cada um disse e o que é que cada um se referiu sobre esta matéria. É importante, eu pedia também, se fosse possível, que na próxima reunião de Câmara pudéssemos trazer essa, até para nós percebermos, porque foi dito muito mais do que o Sr. Vereador Bruno aqui disse. Foi dito muito mais, muito mais, muito mais. E por isso dizer o seguinte, relativamente à questão, na próxima reunião de Câmara virá com essas informações todas para a segurança de todos. Obviamente, depois cada um é livre de tomar as suas posições, mas há uma segurança. E depois, relativamente a esta matéria, Sr. Vereador Bruno, a questão, depois, dos parceiros jurídicos, repito, é verdade. Mas eu tenho confiança nos meus serviços jurídicos da Câmara, e acho que todos nós também, eu acabei de dizer isso, acho que todos nós temos. É um conforto. Mas, obviamente, se cada um sentir que não quer votar, vota contra, ou que, inclusive depois da votação, faz uma queixa ao Ministério Público, é livre, obviamente, de o poder fazer. Só uma informação, a Sra. Vereadora Patrícia Almeida, mas isso depois a Sra. Vereadora pode pedir isso até, o Partido Chega pode pedir na Assembleia de Freguesia, estou a dar esta informação, porque é importante termos informações corretas. A Sra. Vereadora Patrícia Almeida falou da adjudicação da Junta de Freguesia de Santaria ser em junho. Ela foi feita em janeiro. Ela foi publicada em junho. Portanto, era só fazer este reparo, que era importante termos este reparo. Ela foi publicada em junho, mas foi adjudicada em janeiro de 2025, só para repormos a verdade deste facto. E é com base nestes dados verídicos é que depois conseguimos ter algumas apreciações.